Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos começar aqui a questão do romantismo no Brasil, né? Estou aqui com o livro 3 aberto, estou no finalzinho, estamos no finalzinho dele, né? No Brasil, a poesia romântica foi inicialmente marcada pelo senso nacionalista. Guardem esta palavra, nacionalismo, tá? Porque o nacionalismo ele tende a ser um dos motes principais desta primeira fase romântica, tá? E pelo patriotismo, a chamada afirmação nacional, a qual caracterizava uma tentativa de compreender o que era ser brasileiro, ok? O que acontece? Até então, desculpa aí que tem um vizinho aqui fazendo obra aqui, né? Até então, você não tinha esse sentimento de brasilidade, né? Esse sentimento de brasilidade vai começar a ser iniciado quando há, né, em 1822, a chamada Declaração da Independência, né, Proclamação da Independência do Brasil, que aí o Brasil ele vai se afastar de Portugal e vai querer, né, buscar a sua própria identidade. A gente sabe que não houve independência, né, essa questão da independência ela é uma questão muito relativa. Na verdade, o que houve foi a venda do Brasil de Portugal para a Inglaterra, então, né, saímos da dominação de Portugal e viramos, né, um território de dominação da Inglaterra. Mas mesmo assim, né, essa separação do Brasil de Portugal fez com que o Brasil buscasse novos elementos para ver a si mesmo. Então essa discussão dessa construção dessa identidade. Houve ainda uma revolução na forma poética, buscando-se uma proximidade com a musicalidade do cotidiano. A epígrafe Tudo pelo Brasil e para o Brasil marca o primeiro volume de Niterói, revista brasiliense Ciência, Letras e Artes, publicadas em 1836. Era organizada por escritores brasileiros que viviam na França e que objetivavam abordar temas de interesse nacional, ajudando a construir uma consciência de valorização da cultura brasileira, né? Então você tinha uma elite, né, que ia lá para a Europa e foram buscar aqueles ideais, lembra? Aqueles ideais liberais, né, da própria Revolução Francesa, e aí, né, pontuou-se essa construção de uma natividade brasileira, né? Nós ainda temos alguns problemas, né, em relação a isso, né? Nós somos ainda muito influenciados, né? Por exemplo, nós somos uma sociedade que pagamos muito pau para os Estados Unidos e até de certa forma reproduzimos, né? Reproduzimos muito a cultura americana, o modo de ser americano, né? Então, mesmo assim, ainda nós não. E aquilo que tem uma autenticidade um tanto que brasileira, ou difere um pouco dessa cultura brasileira, né, muitos de nós temos uma postura de ver com uma série de preconceito ou esquisitice, por exemplo. Né? Minha família mesmo é nordestina e eu vejo muito isso, né? Como nordestino que tem uma cultura, né, riquíssima, né? Ele é, de certa forma, desprezado ou até discriminado nos grandes centros urbanos que têm uma cultura mais ligada aos americanos ou mais ligada à cultura europeia. Na verdade é assim, né? O Brasil ele é um país múltiplo, acho que essa é a nossa grande identidade, né? Mas quando de certa forma você é deparado com aquilo que foge dos padrões europeus ou foge dos padrões dos Estados Unidos, né? Isso tende a ser uma ferramenta de discriminação, né? Seja na linguagem, seja na comida, seja na arte, seja nas vestimentas, né? Bem, a revista tinha como principal nomes Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. Magalhães foi responsável pela publicação daquele que é considerado o primeiro livro de romantismo brasileiro, Suspiros Poéticos e Saudades, de 1866. Contudo, em uma das suas maiores contribuições para o movimento foi um ensaio sobre a história da literatura no Brasil, que foi estampado nas páginas da Niterói, funcionando como um manifesto da escola romântica no país, né? Então você tinha muita gente pensando, muita gente, né, buscando valores literários justamente para pontuar essa diferenciação entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira. Gonçalves de Magalhães por muito tempo foi tido como um mestre da nova escola, porém foi com Gonçalves Dias que o romantismo brasileiro
se consolidou na principal vertente da época, o indianismo, combinado à força do posicionamento ideológico, baseado na afirmação da identidade nacional. Ou seja, para se buscar uma identidade nacional, foram se buscar o quê? Lembra daquele mito do bom selvagem que nós discutimos lá no Acadismo? Então o romantismo ele vai reproduzir um pouco essa questão do mito, tá? Do bom selvagem, e vai buscar o índio como modelo de ser brasileiro, tá? Com acessibilidade de uma linguagem de nível estético reconhecidamente elevado. No famoso poema Canção do Exílio, que nós vamos analisar na próxima aula, composto em redondilha maior, versos e 7 sílabas, métrica ligada à cultura popular, já são brunadas as convenções clássicas. Lembra que o romantismo vai dar cacete nas convenções clássicas, né? Vai, de certa forma, combater extremamente essas convenções clássicas, porque para os românticos a arte ela tem que ser livre, que dão lugar à medida nova em nome do sentimento pessoal, da saudade e do nacionalismo. A poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações, cada uma focada em temáticas específicas. A primeira geração é voltada para o indianismo, mais outras qualidades também que nós vamos discutir na próxima aula. A segunda para a melancolia e para o outro romantismo, né, que está ligado. Essa primeira geração está ligada à França. A segunda geração está ligado mais a Inglaterra. E a terceira para o ideal de liberdade e de denúncia da escravidão, que volta um pouco aqui na França, né? Há alguns elementos do romantismo alemão na primeira, mas aqui é França, Inglaterra e depois voltamos para a França, ok? Eu não vou começar a primeira geração agora, porque é uma discussão mais longa, então na aula eu já começo a partir daqui, a primeira geração romântica, a poesia indianista, ok? Então pessoal, muito obrigado, abraços e até a próxima.